E parece que o mercado realmente está mudando de ideia a respeito da Petrobras. Agora chegou a vez do BBI dizer que a companhia vai ter sólidos dividendos. Já a Isacetep está trazendo um marco importante de uma nova obra. E a JHSF trazendo alegria para os seus acionistas, afinal de contas a empresa teve 44% de alta nas suas vendas no terceiro trimestre, chegando a 378 milhões de reais. Já o governo Lula está aprovando aumento de impostos sobre produtos de aço e ferro. Seria isso um protecionismo? Para o Ministério de Minas e Energia, a Vale, a Samarco e a BHP vão trazer 100 bilhões de reais em valores novos. Já a Minerva Foods caiu 31% desde a sua última máxima em 2024, o que gera uma discrepância por conta da arroba do boi gordo, que valorizou muito. Então, será que vale a pena investir agora? Do lado da renda fixa tem opções pagando IPCA mais 8,80%. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. Olá, amigos do Ativa Virtual, aqui é o Alex, então trazendo as matérias que vão movimentar o mercado nessa semana e nas próximas também. Começando pela Petrobras, afinal de contas, chegou a vez do BBI dizer que a companhia vai ter dividendos sólidos. Mas será? Afinal, os analistas do BBI estão reafirmando que entre novembro e dezembro, a Petrobras deve trazer seu plano estratégico para 2025 a 2030. Além disso, os executivos da petroleira vão dar suas declarações à imprensa que certamente vão movimentar os papéis da companhia, ou seja, os ativos PET-R3 e PET-R4 também. E por que isso acontece? Porque em breve a companhia vai trazer, ou seja, agora no mês de novembro, os resultados dela do terceiro trimestre deste ano, vindo de um segundo trimestre que a empresa apresentou prejuízos, mas sabemos que foi uma questão pontual. Então, será que o resultado do terceiro trimestre realmente vai agradar o mercado? Até porque já tenho trazido aqui no Ativo Virtual por várias vezes que existem partes interessadas em reduzir o pagamento de dividendos extraordinários, através de um aumento do valor permitido em caixa da companhia, excedendo os 8 bilhões de dólares. Mas se a empresa pretende investir menos no ano de 2025, então o que ela vai fazer com esse lucro excedente? Esta tem sido a discussão do mercado e as cobranças que estão acontecendo em cima da companhia. Muito disso vai ser esclarecido exatamente no planejamento estratégico da empresa que está para ser divulgado. O próprio diretor financeiro da Petrobras, o senhor Fernando Melgarejo, comentou que o CAPEX, ou seja, o investimento da empresa, esperado para a companhia no próximo ano, vai ser de 17 bilhões de dólares, representando uma queda de 21 bilhões de dólares, que foi o atual deste ano. Ou seja, 4 bilhões de dólares a menos do que foi executado em 2023. E se a empresa conseguir resultados semelhantes, é claro que vai sobrar dinheiro no caixa. E é daí que vem essa tese dos dividendos extraordinários que a Petrobras deve distribuir para os seus acionistas para o final deste ano e início do ano que vem, ou seja, ganhando força esse movimento dos dividendos extraordinários. Ainda tem muita gente que tem dificuldade de compreender a diferença entre os ordinários e extraordinários. Na verdade, tem aqueles que sequer compreendem que existe uma diferença. Tudo é dividendos? E na verdade não é. O dividendo ordinário é aquele que a empresa calcula mediante o seu resultado padrão, aquele que é planejado. Já o extraordinário é o lucro excedente que realmente não estava sendo esperado pela companhia e ela precisa dar uma destinação para esse dinheiro. Ela não pode simplesmente deixar no caixa. E é por isso que foi dito pela companhia que ela poderia aumentar o valor estabelecido na sua política específica de 8 bilhões de dólares para um valor maior, justamente para comportar essa diferença de caixa aqui, algo que não está sendo mencionado nessa matéria. Ainda assim, o BBI traçou 3 cenários para a Petrobras, sendo mais otimista de 5,5 bilhões de dólares em dividendos extraordinários e outros 7,5 bilhões de dólares em proventos referentes aos trimestres que iniciam o ano de 2025, ou seja, do primeiro ao terceiro trimestre. Mas é claro, o próprio planejamento estratégico da companhia já amarra esse resultado a premissas como o preço da cotação do barril do petróleo, ou seja, o Brent. E é por isso que o BBI está considerando premissas como um Brent a 76 dólares o barril e um CAPEX de 17 bilhões de dólares, que foi o ventilado pelo mercado. Afinal, é a expectativa e não a confirmação, porque o planejamento estratégico ainda não saiu. O cenário base para a companhia também é um Brent de 76 dólares o barril e um CAPEX de 17 bilhões, mas com a companhia pagando 11,7 bilhões de dólares em proventos. E por que está em dólares e não em reais? Porque a empresa negocia uma commodity em dólares. Então, para quem já leu o Estatuto Social da empresa, sabe que a moeda padrão foi definida o dólar. Considerando então esse cenário base, os 3 cenários são 2,2 bilhões de dólares referentes a resultados do quarto trimestre do ano de 2024, 2 bilhões em dividendos extraordinários e 7,5 bilhões de dólares
referentes aos 3 primeiros trimestres do ano de 2025. O que traria o cenário mais pessimista seria um Brent a $50, com um CAPEX de 17 bilhões. Percebam que o Brent baixou de preço, mas o CAPEX permaneceu o mesmo da primeira simulação, o que daria então uma vazão de 5,3 bilhões de dólares. Desmembrando, 2,2 bilhões referente ao quarto trimestre, o que não mudou, continua o mesmo, 3 bilhões relacionados aos 3 primeiros trimestres do ano de 2025, ou seja, teve uma queda de 4 bilhões em relação ao cenário mais otimista e, é claro, sem dividendos extraordinários, mostrando assim essa diferença do resultado mais otimista do resultado mais pessimista. Nas palavras do BBI, abre aspas, a perspectiva para dividendos da Petrobras é sólida para 2025, especialmente se os preços do petróleo permanecerem acima de $70 e o nível de caixa ideal for reduzido para 5 bilhões de dólares. O que a própria direção da empresa, como eu trouxe na última avaliação de matérias aqui no Giro Rápido do Mercado, não é essa a intenção da companhia. Ela realmente quer utilizar um caixa igual ou maior a 8 bilhões de dólares. E ela complementa, no entanto, o dividend yield de 5,7% ainda seria ligeiramente mais atraente do que os 5% da Aramco dentro do contexto da América Latina. Fecha aspas. Então, como a gente poderia fazer essa conta para descobrir quanto que a Petrobras poderia pagar nesse cenário em que o BBI trouxe? Bem, podemos ver aqui que o número de papéis em circulação são de 13 bilhões de ações, aproximadamente. Então, no cenário mais otimista, vamos dividir esses 11,7 bilhões de dólares por 13,04, chegando assim a um valor de praticamente 90 centavos de dólar por ação PETR3 ou PETR4. Considerando exatamente esse valor, vamos multiplicar por um número padrão aqui em relação aos reais, ou seja, fazendo o câmbio de 5,5, ou seja, para cada dólar seria correspondente a R$ 5,50. Já perceberam que existe aqui uma oscilação natural entre a cotação do dólar e o real, além, é claro, do cenário mais otimista do mais pessimista. Mas fazendo essa multiplicação, a empresa poderia pagar um total de R$ 4,93 por ação. Mas só confirmando, considerando todos esses proventos referentes ao quarto trimestre deste ano, aos dividendos extraordinários e também o acumulado dos 3 primeiros meses do ano de 2025. Se isso acontecer, basta então dividir esse valor pela cotação atual ou o seu preço médio, supondo que o seu preço médio seja de R$ 25. Claro que você vai obter aqui um percentual, ou seja, um dividend yield on cost muito mais interessante do que esse que eu vou simular aqui. O que eu vou simular está utilizando esta cotação dos R$ 36,83. Faça com o seu. Então, dividido isso aqui por 36,83, que é a cotação do momento que eu estou gravando este vídeo, o dividend yield seria de 13,39%. Multiplicando então isso aqui por 100 para sair do fracionário para percentual, fica mais fácil de ver, 13,40% aproximadamente. E notem que não tem o resultado do quarto trimestre. Seria apenas os últimos 12 meses ou os próximos 12 meses, para ficar mais fácil de compreender o espaço temporal que a matéria está trazendo do potencial de pagamento de dividendos da companhia nesse cenário, com um Brent de pelo menos $76 e a companhia realmente utilizando esse caixa para investimentos de 17 bilhões de dólares. Deixa aí nos comentários abaixo o que você acha desse resultado, se realmente a empresa trouxer esse apresentado pelo BBI, qual seria a sua interpretação sobre ele? Afinal de contas, a sua opinião também pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir. Agora vamos falar da ISA-CETEP, ou seja, Transmissão Paulista, que anunciou que obteve licenças necessárias para iniciar as obras do projeto Jacarandá, esse que vai expandir a capacidade de transmissão da companhia na região de Guarulhos, em São Paulo. O projeto faz parte da ampliação da subestação Água Azul, que visa aumentar a confiabilidade do sistema elétrico no estado de São Paulo. Segundo a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo forneceu as licenças ambiental prévia e de instalação da subestação Água Azul, que faz parte do projeto. A expectativa é que o projeto receba um investimento de R$ 232,3 milhões em investimentos e que seja energizado já em março de 2026. Mas é claro, a empresa comumente antecipa esses projetos e começa a receber a RAP e também o CAPEX dos projetos que ela possui. Claro, dependendo do edital de cada concessão que ela tem. E justamente por falar na RAP, ou seja, Receita Anual Permitida, que é basicamente a remuneração que a empresa de transmissão de energia elétrica recebe por manter e operar também linhas de transmissão, e acaba sendo uma receita fixa anual, garantindo uma previsibilidade muito interessante de caixa
da empresa e, obviamente, para os investidores também. E a receita que a empresa vai receber vai ser de 15,3 milhões de reais no ciclo 2024 a 2025. Além de ser um projeto estratégico para o Estado, ele também acaba contribuindo para a expansão do sistema de transmissão e para a integração de fontes de energia renováveis, que é uma das metas da transição energética do país. Então, o impacto para o investidor é imaginar aqui que, com uma margem líquida de 39,21% e um dividend yield de 9,01%, a ISA-CETEP continua sendo uma opção sólida para os investidores que acabam buscando aí geração de receita estável e bons retornos com dividendos. E é claro que esse projeto novo pode reforçar o caixa da empresa, beneficiando os acionistas no longo prazo. E eu digo pode, porque como é um projeto, ele ainda não foi concluído, problemas podem acontecer. Mas vocês podem contar com a Ativo Virtual para trazer sempre informação mais correta sobre os assuntos, num tempo factível e sempre com análises complementares. Atualmente, as ações TRPL4, nessa cotação dos R$ 24,46, estão valorizando muito nos últimos 12 meses, praticamente 19%. Um PL impressionante, muito descontado de apenas 6 vezes. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa, e o PVP que não deixa dúvida nenhuma. A empresa está 13% abaixo do seu valor patrimonial, mesmo sendo uma empresa privada, e ainda por cima pagando esse dividend yield de mais de 9%. Agora vamos falar da JHSF, que teve uma alta de 44% nas vendas do terceiro trimestre de 2024, chegando aqui aos 378 milhões de reais. Boa parte desse resultado veio das vendas totais dos shoppings, apresentando um crescimento de 25,3% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E isso quer dizer que a empresa já anunciou seus resultados? Não, claro que não. Se utilizarmos a área exclusiva do Ativo Virtual para os membros do canal, basta vir aqui em Ferramentas Calendário de Resultados. Nessa ferramenta, vamos encontrar já os próximos resultados divulgados pelas empresas, e eu vou atualizando, é claro, à medida que elas forem divulgando do terceiro trimestre. E assim fica mais fácil de acompanharmos o que está para acontecer. E no caso da JHSF, ela vai trazer a divulgação dos seus resultados no dia 13 de novembro, após o fechamento do mercado. No dia 14, aí sim, vai ser a apresentação dos resultados dela, onde a alta direção é que faz essa apresentação para o mercado. Então, de onde está saindo essa informação da matéria? Bem, daqui do comunicado ao mercado, que está trazendo a prévia operacional da empresa do terceiro trimestre do ano de 2024. Eu aposto que muita gente não sabia que a JHSF fazia isso, que é trazer a prévia operacional, ou seja, deixar o mercado já ciente do que está acontecendo com a companhia, assim como grandes empresas fazem, Petrobras, a Vale e outras grandes empresas no mercado. Do lado de shoppings, o crescimento foi de 25,3% em relação ao terceiro trimestre do ano passado, subindo as vendas de 1 bilhão e 37 milhões de reais para 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso considerando que a taxa de ocupação e custo de operação consolidados foram de 97,5% e 9,2% respectivamente. As vendas dos ativos voltados ao público de alta renda, como sempre, foram destaques no trimestre. O Catarina Fashion Outlet com 37,8%, o Shopping Jardins com 33,9% e o Shopping Cidade Jardim com 23,4%. Números impressionantes, sem falar que nesse trimestre a JHSF Capital realizou a captação de 66 milhões de libras do fundo destinado ao desenvolvimento do Hotel Fasano Londres. O fundo oferece oportunidade de investir em ativos operado pela marca Fasano, localizado em Mayfair, na região nobre de Londres, na Inglaterra. Sem falar que o fundo ainda possui cerca de 1,9 bilhão de reais, considerando os fundos locais e captações realizadas para fundos offshore, ou seja, fora do território nacional. E é claro, se você quiser que eu traga um vídeo dedicado a falar de uma determinada empresa, seja essa ou qualquer outra, você já sabe, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E essa contabilidade é feita por pessoa. Então, se alguém já pediu, peça também se você tiver interesse, porque assim vocês ajudam a direcionar o conteúdo do Ativo Virtual para aquilo que vocês têm mais interesse em saber. Atualmente, as ações JHSF3, nessa cotação dos R$ 4,41, claro, aproveitou quem assistiu os vídeos aqui do Ativo Virtual e conseguiu todo esse desempenho. Mas quem já estava investindo há 12 meses atrás também conseguiu um bom desempenho, de 11,73%. Ainda mais porque a empresa está muito descontada em relação à sua capacidade de geração de lucros e vai melhorar mais, pelo menos com o indício que essa prévia nos trouxe, mas que eu só apresentei os destaques, tem muito mais para falar e novamente convido a nossa comunidade a deixar nos comentários caso vocês queiram que eu traga o detalhamento. Mas esse PL de apenas 5,46 realmente é muito descontado. E o PVP, não deixa dúvida nenhuma, 41% abaixo do valor patrimonial e ainda por cima pagando 7% de dividend yield.
E agora vamos falar sobre a taxação dos produtos de aço e ferro vindo da China. Seria isso um protecionismo ou uma atitude acertada para a indústria local? Bem, essa tem sido a discussão e que tomou ainda mais força depois dessa última decisão que aprovou o aumento de imposto sobre os dois produtos, tanto o aço quanto o ferro. E o colegiado vinculado ao Ministério da Indústria também decidiu sobretaxar outros produtos importados de países asiáticos, como a China e a Índia. De uma maneira muito resumida, o governo brasileiro, por meio da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, decidiu aumentar o imposto de importação sobre produtos de ferro e aço para 25%, sendo que essa medida veio atender a um pedido do Sindicato Nacional das Indústrias de Trefilação e Laminação de Metais Ferrosos, visando então proteger a indústria nacional. Além dos impostos mencionados, também vieram outros, com alíquotas menores, como 10,8% para fios de ferro ou aço. Além disso, o governo impôs sobretaxas anti-dumping sobre produtos importados da China, incluindo folhas metálicas e de outros países asiáticos, como nebulizadores e fibras de poliéster. E é claro que a argumentação aqui é que essas ações buscaram proteger a indústria nacional brasileira contra práticas que ela considera desleais, como o dumping, que ocorre quando produtos são vendidos a preço abaixo do mercado. E a decisão também contempla a redução de impostos para itens como motores elétricos e fios de poliéster usados em tecidos técnicos e pneus também. Essas mudanças, lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, têm como objetivo equilibrar o comércio exterior, defendendo os interesses da indústria brasileira frente à concorrência internacional. E a questão é que essa batalha, entre aspas, já vem de muito tempo, como saiu aqui na Folha de São Paulo, no dia 18 de abril de 2024, dizendo: indústria tenta barrar alta na taxação do aço importado e rejeita a tese da invasão chinesa. Com o subtítulo dizendo, abre aspas, guerra do aço, fecha aspas, escalou nas últimas semanas frente ao risco do aumento na tributação. Novamente, de uma maneira muito resumida, essa matéria aqui está trazendo que a disputa em torno da taxação do aço importado no Brasil, que tinha ganhado força nessa época com a coalizão de 16 unidades industriais e foi liderada pela ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, se mobilizaram contra o aumento das alíquotas de imposto de importação propostos pelas siderúrgicas brasileiras. E eles argumentaram que o aço brasileiro já é o mais caro do mundo, custando cerca de $890 por tonelada, comparado com a média de $703 por tonelada em outros mercados. Eles também rejeitam a alegação de uma invasão do aço chinês, apontando que apenas 18% do mercado brasileiro é abastecido por aço importado, sendo que a Turquia, e não a China, é o principal fornecedor de vergalhões usados na construção civil. E a matéria também apresenta que o impacto potencial no Programa de Aceleração do Crescimento, que é o PAC, e no programa Minha Casa Minha Vida, é que poderiam sofrer os maiores problemas referentes a custos mais elevados se essa medida fosse aprovada, sendo que ela realmente foi aprovada no dia 17 de outubro de 2024. Questões polêmicas para serem discutidas e seria muito interessante você deixar sua opinião, claro, envolvendo investimentos na Bolsa de Valores, mas essa é uma daquelas questões da economia que permeiam pela nossa vida cotidiana. Afinal de contas, a construção civil vai ficar mais cara, mas por outro lado, as empresas brasileiras vão ter uma margem de lucro superior, o que pode favorecer os acionistas também. Então deixe aí nos comentários abaixo qual a sua opinião a respeito disso aqui. Como por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, com ativo de Bolsa de Valores CSNA3, está aqui cotada a R$ 11,67, já valorizando 13,52%, isso nos últimos 12 meses, e notem todo esse caminho de alta e depois forte correção desde outubro do ano passado. Então, forte alta até o início deste ano e depois queda das cotações até o presente momento. Iniciou uma possível reversão de tendência aqui no mês de setembro, mais precisamente com esse movimento que aconteceu no dia 25 de setembro. Mas não resta dúvida, um PL negativo, sem dúvida nenhuma, o problema está do lado do lucro. Afinal de contas, o valor de mercado não pode ser negativo. Então, prejuízo líquido, gerando aqui um múltiplo de menos 22,30. Já o PVP da empresa mostra que ela está 10% acima do valor patrimonial, mas pagando generosos dividendos, de 12,5% nos últimos 12 meses, mesmo com essa valorização. Agora vamos falar do Ministério de Minas e Energia, que confirmou detalhes do acordo de 167 bilhões de reais por tragédia de Mariana, com 100 bilhões de reais em valores novos, de acordo com a matéria. Ou seja, esse acordo da tragédia de Mariana, que aconteceu no ano de 2015, está em fase final de negociação entre as mineradoras envolvidas, ou seja, Vale, Samarco e BHP. Lembrando que é a Samarco que é responsável, mas é uma joint venture entre a Vale e a BHP.
BHP. Então, a responsabilidade também cai sobre a Vale e a anglo-australiana BHP. Esse acordo prevendo 100 bilhões de reais em valores novos, com uma parte significativa destinada a indenizações das famílias afetadas e a projetos de infraestrutura também, como obras rodoviárias, por exemplo. Entre elas estão a duplicação dos trechos das BRs 40 e 262, que são importantes para a região. Além disso, um fundo será criado pelo BNDES para gerir os projetos de recuperação. O ministro de Minas e Energia, ou seja, o Alexandre Silveira, destacou que esse é o melhor acordo possível diante dos danos causados. Ele também comentou que as indenizações serão pagas rapidamente para as 300 mil famílias atingidas. Esse aqui é um ponto de atenção. Afinal, o pagar rapidamente pode impactar significativamente o caixa das empresas. Naturalmente, como expliquei, o excedente vai ser dividido entre a Vale e a BHP, mas os termos ainda não estão claros, exceto o que essa matéria já está trazendo, dizendo: passamos de 14 bilhões de obrigações de fazer para 30 bilhões de reais. Dentro desse recurso, mais de 300 mil famílias receberão indenização imediata de 30 mil reais e pescadores 95 mil. Então, para os investidores, esse acordo representa uma saída financeira significativa para a Vale, o que pode impactar seu caixa e suas operações, embora a companhia segue focada em estabilizar a produção e gerar valor a longo prazo. Claro que, novamente, precisamos compreender qual vai ser o tamanho do impacto para a Vale e qual a urgência desse pagamento. Recentemente eu trouxe os dados de produção e vendas da companhia e que têm sido muito saudáveis e ela tem conseguido cada vez ser mais eficiente. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, estão nessa cotação de R$ 60,55, valorizando 4,02% nos últimos 12 meses, com um PL incrivelmente descontado para uma empresa privada do porte da Vale de apenas 5,64%. E o PVP mostrando que a empresa está 34% acima do seu valor patrimonial, mas pagando bons dividendos, 11,83% nos últimos 12 meses. Então, se realmente esse acordo sair até o final deste mês de outubro, que é o esperado pelo Ministério de Minas e Energia, pela Vale e demais envolvidos, a Vale deve trazer uma atualização sobre isso também na sua apresentação do terceiro trimestre. Quem quiser ver, já sabe, está disponível lá no site do Ativo Virtual no calendário de resultados, concentrando, claro, todas as empresas que já anunciaram quando farão. E a Minerva Foods, que caiu com as ações BIF3 31% desde a máxima do ano de 2024, gerando aqui essa discrepância que pode ser favorável para o investidor porque a arroba do boi gordo disparou nas suas cotações. Então, será que vale investir agora? Na avaliação do BB Investimentos, os investidores realizaram os ganhos recentes obtidos nas ações dos frigoríficos, os quais foram impactados pela elevação da arroba do boi gordo em 15%. Essa aqui tem sido uma discrepância forte, mas entre meados de junho e agosto deste ano, os acionistas da Minerva Foods com BIF3 tiveram ganhos de capital de 33%. E a partir de setembro, as ações entraram com forte pressão vendedora. De acordo com o relatório do BB Investimentos, abre aspas, em setembro, as exportações brasileiras de carne bovina seguiram em alta, com a China representando 54% do total. Já o preço da arroba do boi, medido pelo indicador da CPE, teve alta expressiva na comparação mensal e encerrou o mês cotado a R$ 275 por arroba, fecha aspas. Sendo que esse indicador acaba antecipando uma perspectiva de alta da carne para os próximos meses, o que deve manter pressões sobre as ações da Minerva Foods em termos de preço. Claro, se as ações caíram com tanta força assim, é natural que isso possa gerar uma oportunidade. Se é garantia? Claro que não, afinal de contas é renda variável. E na visão do analista, ou seja, abre aspas, isso porque estamos diante de um consumo interno e externo mais robusto combinado com a menor oferta de fêmeas para o abate devido ao período reprodutivo e clima mais seco, fecha aspas. Portanto, seguindo a receita clássica de comprar as ações ao som dos canhões e vender ao som dos violinos, o BB Investimentos reitera a recomendação de compra de BIF3, estipulando o preço justo de R$ 10 para o próximo ano. Afinal, as ações BIF3, nessa cotação dos R$ 5,62, já está caindo 24,36% nos últimos 12 meses. É claro, o PL está mais elevado, caríssimo, 48,23%, até porque teve a imensa aquisição que a empresa acabou de fazer e um PVP que não deixa dúvida nenhuma, 410% acima do valor patrimonial. Seria essa uma verdadeira oportunidade? Afinal de contas, a ação muito trazida aqui no canal foi a Marfrig, com MRFG3. Notem toda essa valorização. Ou seja, se considerar apenas o ano de 2024 até o momento atual da gravação desse vídeo, as ações valorizaram nada menos do que praticamente 51%. Informação rápida a respeito da renda fixa, já tem títulos do mercado oferecendo IPCA+, com taxa de 8,8%. Ou seja, além da atualização da inflação medida pelo IPCA, ou seja, todo esse valor seria recebido no título investido
emitido pelo investidor receberia ainda 8,80% de rentabilidade real, ou seja, acima do IPCA. E assim, a Genial já fez mudanças na carteira dela. Para os analistas da Genial, é hora de retirar os ativos pré-fixados do portfólio e dar mais espaço para os ativos indexados ao CDI. Mas isso aqui eu vou trazer uma visão para a nossa comunidade, avaliar se realmente faz sentido. Observe, se você acredita que a taxa Selic vai subir, esta avaliação da Genial Investimentos faz todo sentido. Se você acha que ela vai cair, aí não faz sentido. Então, considere sempre a macroeconomia, como ela pode afetar a economia brasileira e assim fica mais fácil de compreender as perspectivas futuras, até porque o relatório Focus do próprio Banco Central já traz a prévia, o que te ajuda a entender se faz sentido um movimento desses, ou seja, se desfazer dos ativos pré-fixados, aqueles que estão com taxas gordas, que eu já trouxe aqui no canal também, é possível encontrar pré-fixado de 15%, por exemplo, e migrar para o Tesouro Selic, por exemplo. Mas a verdade é que não tem como fugir de entender a economia brasileira, ainda mais se sua intenção for operar a marcação a mercado. Se for apenas fazer um investimento, ok, você vai receber a taxa contratada no vencimento do título. Então, vai ser exatamente o que você contratou, vai ser o que você receberá no vencimento dele. Porém, o endividamento do governo brasileiro está criando oportunidades na renda fixa e tem até mesmo títulos privados pagando IPCA mais 9%. Afinal, a taxa do Tesouro IPCA mais 2045, notem, quanto mais longo, maior é o benefício da taxa. Já está ficando realmente muito elevada. Mas o preço tem caído. Notem aqui. De acordo com essa matéria, quem tem bala para investir no IPCA+, neste momento, encontra oportunidades completamente fora da curva. E a matéria ainda complementa. Para dar uma ideia, boa parte dos fundos de aposentadoria tem como objetivo fazer IPCA mais 4% no longo prazo. Não é pouco. Se você colocar o dinheiro equivalente a um Hyundai HB20, cerca de R$100 mil, e deixar até o ano de 2045 sobre o rendimento, assim vai tirar uma quantidade de dinheiro que hoje compraria um Jeep Compass de R$225 mil, corrigidos por 21 anos de inflação, naturalmente. Então notem que o poder de compra daqui a 21 anos não vai ser o mesmo, ou seja, o HB20 não vai custar mais R$100 mil e nem o Jeep Compass. Então, no mundo dos títulos privados, que pagam juro dos públicos mais um prêmio, justamente por ser privado, ou seja, o risco aqui é maior, já tem empresas pagando IPCA mais 9%, como no caso das debentures, olhem aqui as palavras, que geralmente vocês veem aqui no Giro Rápido do Mercado, da Vamos e da Movida, já estão pagando esse valor na plataforma da XP com vencimentos a 2031 e 2032. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acham de todas essas matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já agradeço seu like e também por compartilhar os vídeos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.